Sistema fotovoltaico para embarcações e motorhomes. No vídeo de hoje, vamos conversar sobre o universo das lanchas. Na realidade, não é muito comum a gente encontrar placa solar em lancha, não é mesmo? Então, será que isso seria possível, né? Se eu querer ter uma placa solar no meu barco, será que eu estou pensando certo, né? Ou quais seriam então os desafios? Por que ninguém põe? Né? Ou quase ninguém põe. Pelo menos aqui no Brasil é bem difícil, né? Será que a gente vai precisar conviver com algum tipo de limitação muito grande? Quais seriam elas, né? E então, que vantagens realmente existiriam se eu colocar uma placa solar no meu barco, né? São muitas perguntas, eu concordo com você. Aqui a gente vai começar uma série de vídeos abordando essas questões, tá bom? Esse é só o primeiro vídeo da série. Vamos lá. Quando a gente pensa numa lancha, e no contexto de uma lancha, e no contexto de um sistema fotovoltaico, a gente precisa saber para que a gente quer isso. Qual seria exatamente o nosso objetivo? Mas como assim o nosso objetivo, né? É que na realidade a gente pode querer sistema fotovoltaico para muitas coisas, para múltiplas coisas. Quer ver um exemplo? A gente pode querer por causa da motorização. Eu quero um motor elétrico no meu barco, então eu quero que o aporte energético para esse motor elétrico venha da placa solar. Esse pode ser um objetivo legítimo, tá certo? Quer ver um outro objetivo que a gente pode ter? É cuidar da estrutura náutica, quer dizer, que as placas suportem aquilo que eu estou chamando aqui de estrutura náutica, que seriam, por exemplo, as bombas de porão, né? Eu quero, por exemplo, que minhas bombas tenham uma bateria à parte ligada na placa solar e que fiquem sempre carregadas, né? Posso querer que o meu guincho, né, esteja na parte ligado, sustentado pelas placas solares. Eu posso querer, sei lá, talvez as luzes de navegação, tá bom? Esse pode ser um outro objetivo. Um outro seria, eu quero que segure os recursos da casa. Por exemplo, a televisão, a geladeira, poder ligar um computador, poder carregar o celular, né, poder ligar, sei lá, qualquer coisa, um micro-ondas, tá certo? Uma máquina de lavar, que seja, enfim. Os recursos da casa eu posso. Esse pode ser o meu objetivo. Outro objetivo, elementos de emergência. Quer ver? Bom, eu quero um sistema fotovoltaico para se um dia acontecer uma pane no meu gerador, não tiver energia para nada aqui no barco, pelo menos algumas coisas eu vou salvar, né? Então aí a gente vai eleger uma meia dúzia de itens, sei lá, alguma iluminação, o rádio, poder carregar um celular, algumas coisas básicas para que eu pudesse classificar como itens de emergência, tá certo? Esse também pode ser um objetivo. E o outro objetivo, que eu acho que boa parte das pessoas pensam, é todas as anteriores. Eu quero tudo. Eu quero o motor, quero a estrutura náutica, quero tudo da casa, qualquer coisa de emergência, enfim, eu quero que tudo fique nas placas solares. Isso pode ser também um objetivo, tá certo? Agora, a gente precisa dividir, quer dizer, eu vou dividir aqui com você em dois grandes grupos para a gente conversar. O primeiro é a motorização. A motorização é um caso, seria um caso à parte, tá certo? Então vamos separar a motorização do resto, tá bom? Por isso que essa conversa nossa possivelmente vai levar mais do que um vídeo, tá bom? Então já deixo o convite aqui para, se esse assunto for pertinente a você, você tem algum interesse, para a gente continuar essa nossa conversa nos próximos vídeos, tá bom? Bom, motorização. Então vamos lá, vamos pensar na motorização. Bom, peguei aqui um motor a diesel comum assim, empregado na náutica, um MWM. Eu fui lá no site do fabricante. A gente escolheu um modelo ali, por exemplo, esse aqui de 6 cilindros. Vamos ver as especificações básicas desse motor? Vamos lá, primeira coisa, 263 cavalos. É isso que essa planilha diz aqui para gente. Isso equivale a 259 HPs. Segundo o fabricante, seria o equivalente a 193 mil watts. Tá bom? O que mais que a gente pode pegar de informação desse motor? O torque, né? Vamos lá, o torque em situações de uso contínuo. 795 Newton metro, ok? E a rotação, no caso aqui, 2000 RPM.
Claro que em outras circunstâncias, por exemplo, ali no uso intermitente, a potência é outra, o RPM é bem maior, tá? Mas em linhas gerais, apenas para a gente ter uma foto, um retrato básico desse motor. Ok. Bom, se eu tenho esse motor, é um motor a diesel, né? Ele tem essas especificações que a gente acabou de ver fornecidas pelo fabricante. Ok. Qual seria o desafio? Seria encontrar um motor elétrico que tivesse essa mesma ordem de grandeza, que tivesse uma potência aproximada, um RPM aproximado, um torque aproximado, tá certo? Será que seria possível isso? Sim, seria possível. Na realidade, é uma infinidade de motores que caberiam nessa especificação aí, tá certo? Eu peguei um, né? Eu peguei um W22, é um motor elétrico. Vamos olhar aqui o que o fabricante diz dele. Potência dele 270 HPs, que seriam 200 mil watts, tá certo? É um pouco maior do que o a diesel que a gente pegou como referência, mas é bem próximo, tá certo? É bem próximo. E a rotação? 1800, é um pouquinho menor, tá? Mas ainda está bem próximo do motor a diesel ali. E o torque, será que ele teria o mesmo torque, né? Olha, na realidade teria um torque até maior, né? Então, esse motor elétrico seria muito próximo do motor MWM aí que a gente trouxe para comparar, né? Ok, então eu já sei que existe um motor elétrico capaz de substituir e, em tese, claro que há muitos outros fatores envolvidos nessa questão, mas se a gente fosse comparar diretamente especificação por especificação, a gente poderia pensar que esse motor elétrico estaria muito próximo de reproduzir o que o motor a diesel faz, tá bom? Ok, então eu sei que eu tenho um motor elétrico com especificações muito semelhantes ao nosso motor a diesel comum que todo mundo usa, tá? Qual seria o desafio agora? Seria encontrar ou entender quanto ou quais placas solares ou quanto de placa solar eu precisaria para fornecer energia suficiente para esse motor elétrico funcionar, tá certo? Qual foi a ideia aqui? A ideia foi o seguinte, bom, vamos pegar então uma placa grande, e aí eu peguei uma placa de 550 watts. Há placas maiores do que essa com potência maior, mas esse valor é um valor comum que a gente vai encontrar no mercado, pelo menos na data da gravação desse vídeo, e ela está na família das placas maiores que tem, tá certo? Qual seria o tamanho dessa placa? 2,20 metros por 1,10. Pensa agora uma coisa comigo, será que no seu barco caberiam umas 4, 5, 6 placas de 2,20 por 1,10? Esse é uma variável importante para a gente considerar, né? Ok, tudo bem. Agora, quanto de placa eu precisaria para fornecer energia para esse motor? Essa é a pergunta, né, importante aqui. De novo, vamos considerar uma coisa bem simples aqui, né? Claro que há muitas outras variáveis envolvidas nesse cálculo, mas a grosso modo a gente pensaria o seguinte: bom, eu tenho 200 mil watts e tenho placas de 550 watts. Quantas placas eu precisaria para fornecer esses 200 mil watts? 364 placas. Uau! E olha, na realidade seria bem mais do que isso. Mas como assim bem mais do que isso? Porque nós consideramos aqui apenas a energia fornecida diretamente ao motor para ele funcionar. Mas a gente precisaria ter uma energia sobressalente para carregar as baterias para poder usar durante a noite, por exemplo, em outro período que não tenha sol, tá certo? Então, assim, seria bem mais do que 364. Você entende porque a gente não precisaria entrar em muitos detalhes de perdas de cabeção. A gente aqui, a ideia é ter uma ordem de grandeza da situação, tá certo? Bom, a gente já tem algumas respostas. Lembra que no começo a gente falou, será que seria possível? Por que a gente não vê muita lancha com placa solar, não é mesmo? Bom, uma coisa a gente já sabe, se for para segurar o motor elétrico desse jeito, não, né? Não dá. Não tem como ter mais de 300 placas no nosso barco, tá certo? Isso é realmente algo inviável. O que a gente poderia pensar é assim, bom, vamos supor que caibam 4 placas. Se cada placa gerar 50 mil watts de potência, aí talvez, né?
mas não estamos nesse momento da tecnologia. Elas estão na casa dos 500 watts, tá certo? Então, a resposta, assim, é óbvio, né? Não dá para a gente ter tanta placa no nosso barco, não tenho como ter um motor elétrico, né? Agora eu tenho uma surpresa para você. Você acredita que é possível? No dia de hoje, há barcos com motores elétricos. Hã? Como assim? O que os caras fizeram? Então, você quer saber mais? Você quer entender? Então, no próximo vídeo a gente vai continuar abordando essa questão, tá bom? Se você achou legal e quer continuar a conversar com a gente sobre essa temática, a gente tem um Telegram, a gente tem um canal só sobre elétrica de barcos e motorhomes. Se você quiser conversar com a gente, tirar dúvida ou trazer a sua experiência, olha, eu encontrei uma solução assim, assado, que legal! Você é muito bem-vindo para dividir a sua solução com a gente, as suas ideias. E tem esse espaço e você é o nosso convidado, tá bom? Temos também um canal sobre vida náutica, não é sobre elétrica, mas se você estiver interessado em saber como é a vida do mar, nós moramos num barco e aí a gente conta algumas coisas, algumas das nossas histórias lá, tá bom? Bom, espero você no próximo vídeo, vai ser bem legal, você não faz ideia, vai ser bem legal. Então, se você achou que esse vídeo fez algum sentido para você, então compartilhe, deixe o seu like, se quiser comentar também, tá bom? Espero você no próximo vídeo. É isso aí.